Olá pessoal, falando desse livro aqui, Introdução Geral à Bíblia, Norman Geisler. Então ele já vai entrar aqui já no século XVII, né? Então ele vai falar do naturalismo e nessa perspectiva, nesses questionamentos quanto à inspiração da Bíblia, tá? Fala de outros autores também aqui, mas eu vou me dedicar aqui mais ao naturalismo, pegar especificamente Spinoza, né? Então Spinoza defendia dois princípios, dois pressupostos. Primeiro, a dedução matemática e um anti-sobrenaturalismo escancarado, ou seja, negava qualquer tipo de sobrenatural. Então, na parte da dedução matemática, ele pressupunha que toda a verdade podia ser deduzida de axiomas autoevidentes. Essa argumentação levou o filósofo à ideia de que há somente uma substância no universo e que essa substância pode ser identificada ou como Deus ou como natureza. Com relação ao antissobrenaturalismo, ele levou a descartar a existência de milagres, porque se baseiam em violações de leis invioláveis da natureza. Então, para o Spinoza, não existe milagre, não existe sobrenatural. O que existe sim é uma ignorância tua que não entendeu o fenômeno. Esse fenômeno pode não ser explicado hoje, vai ser explicado no futuro, né? Então, ele leva Spinoza, ele vai levando, por exemplo, trovão. Trovão no passado era milagre, coisa sobrenatural, evento dos deuses. Hoje é um fenômeno explicado, né? Condições meteorológicas explicam trovão. Não tem mais, não está mais a divindade, não é uma coisa que depende da interferência da divindade. É uma consequência lógica de fenômenos naturais e que podem ser compreendidos pela ciência. Então, esse que é o elemento, ele tira o elemento Deus da intervenção e passa a descrever aquilo como algo natural. Então, essa é a perspectiva do Spinoza, né? Então, já dá para perceber então que na Bíblia então vai haver vários questionamentos, né? A descrição do texto bíblico, né? E aí vai repercutir em vários outros autores aí. O escocês David Hume, lá do século XVIII, foi provavelmente o filósofo entre Spinoza e Kant que teve o maior efeito adverso sobre as ideias da autoridade bíblica. O antissobrenaturalismo e uma ênfase extrema no empirismo foram os dois elementos mais fundamentais da tentativa de Hume para compreender a doutrina tradicional das Escrituras. Ele rejeitava a alegação que as Escrituras eram inspiradas, ou que a Bíblia era uma revelação especial de Deus à humanidade. Enfim. Então ele argumentou contra a credibilidade dos milagres, mas não contra a possibilidade de haver milagres, como fez Spinoza. Então percebe a diferença do Hume, o Spinoza? Spinoza diz, não existem milagres. O Hume vai dizer, não é possível ter credibilidade dos milagres, mas talvez, quem sabe, possa existir algum. Contudo, a rejeição de Hume aos milagres é enfática quando ele afirma: o milagre é uma violação das leis da natureza, e como essas leis foram estabelecidas por uma experiência firme e inalterável, a prova contra o milagre, com base na própria natureza do fato, é tão completa quanto qualquer argumento de experiência que se possa imaginar. Tá? Então ele vai falando desses críticos, né? Romantismo. Romantismo ele vai destacar o teólogo Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher. Vai dar um destaque para ele, né? Como
Ele não deu apreensão às provas racionais da existência de Deus, sustentava que a vida cristã é atividade espontânea em comunhão viva com Cristo, porque a religião é sentimento de dependência absoluta. Para Schleiermacher, a experiência mais pura da religião se encontra no monoteísmo. O cristianismo é a mais elevada das religiões. A revisão da teologia cristã de Schleiermacher teve seu impacto mais radical sobre a questão da autoridade, uma vez que para ele nenhuma autoridade externa, seja as escrituras, a igreja ou a declaração histórica dos credos, tem precedência sobre a experiência imediata dos crentes. Ele contribuiu também para o enfoque mais crítico da Bíblia ao questionar sua inspiração e autoridade. Além disso, rejeitou doutrinas que acreditavam não ter relação com a experiência religiosa da redenção. Para ele, a experiência religiosa pessoal era que é fundamental. Então, doutrinas como nascimento virginal, trindade, a volta de Jesus, para ele, isso daí não tem relação com a experiência pessoal da pessoa, né? Então, ele rejeitava essas teses. Então, seu impacto restrito à Alemanha durante a vida foi enorme depois sobre os protestantes. E por causa de, ele cita autores, Adolf von Harnack. Então, Harnack vai se inspirar aí no Schleiermacher, romantismo, né? E aí o idealismo, ele vai se destacar principalmente no Immanuel Kant, tá? E no Hegel e Immanuel Kant. Segundo Hegel, alguém cujo entendimento da religião se baseia no espírito aceitará as mesmas crenças do pietista ingênuo, mas será capaz ao mesmo tempo de interpretá-las racionalmente sem cair na armadilha do cético. E aí chegamos aí nessa linha do Hegel, né? Ele fala nas consequências, seguidores dessa linha, né? Ele cita alguns críticos da Bíblia, como Bruno Bauer, que vai negar a existência de Jesus, David Strauss e Ferdinand Christian Baur. Então, esses são o impacto aí do Hegel, do idealismo de Hegel. E depois chegamos no liberalismo. No liberalismo, os princípios do liberalismo são expostos com maior clareza pelo teólogo alemão e historiador Adolf von Harnack. Ele partiu da história crítica da história de Tübingen, que é lá o Bruno Bauer, né? Ele partiu da ortodoxia, passou pelo histórico crítico da história de Tübingen e chegou no liberalismo. Estudiosos católicos romanos que viam com bons olhos essas novas ideias, sobretudo porque vinham de críticos do protestantismo, foram informados por Roma em 1910 que elas não eram bem-vindas. Bom, tudo isso ele está falando dos pensadores que vão impactar nessa perspectiva de questionar a inspiração das escrituras. Bom, depois dessa sequência, né, ele chega aqui a uma definição da International Council of Biblical Inerrancy, Conselho Internacional da Inerrância Bíblica, reunido em 1978,
que ele vai chegar aos seguintes pontos. Deus, sendo ele próprio a verdade, falando somente a verdade, inspirou as escrituras sagradas a fim de que, desse modo, revelasse a humanidade perdida por meio de Jesus. As escrituras sagradas, sendo a própria palavra de Deus, possuem autoridade divina e infalível em todos os assuntos que abordam. Então, não aceita nenhum tipo de revisionismo com relação à autoridade das Escrituras. A autoridade das Escrituras fica inevitavelmente prejudicada caso esta inerrância divina absoluta seja de alguma forma limitada. Então, não aceita nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de exceção a essa regra geral. Essa foi a reação aí dessa ortodoxia cristã em defesa da inspiração bíblica. Por vezes, dúvidas sobre a autoridade das Escrituras se transformavam em ceticismo e negação das Escrituras, quando os métodos de ciência eram aplicados de modo rigoroso aos problemas específicos da revelação. Então, ele fala dessa sequência de críticas aí do texto bíblico, né? É isso. Muito obrigado, então.